frustração. Nesse momento nosso de frustração e da onde a gente vai falar, a gente vai bater um papo muito bem inteirado. Durante todo esse percurso, a gente vai falar de momentos como tudo acontece com todos. Será que é assim? Será que não é? Como é que você pensa sobre isso na sua vida? Você acha que existe uma causa familiar antiga e você sofre por essa causa ou não? E aí? E para isso a gente vai ler um texto bíblico. Davidson Baraúna vai estar trazendo esse texto pra gente aqui agora. E vamos lá, Bara. Vamos falar sobre esse assunto aí que é bem cogitado, né? Acho que pelos momentos, né, da vida. Eu acho que vale essa reflexão, vale o pensamento. Vou trazer um texto bíblico aqui pra gente começar a conversa, Felipe. Show. Tá no livro do Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, que diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, o que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Acho interessante que, para a gente iniciar a conversa, Felipe, Eclesiastes é um texto da sapiência bíblica, sapiência judaica. É um texto de inteligência judaica, de pensamento judaico. E ele vai colocar o Eclesiastes, o pensador, o autor, né, o Correlete, ele vai falar sobre como todas as coisas acontecem para todas as pessoas. O sol, a sabedoria bíblica nos ensina isso. O sol e a chuva, ela vem para justos e para injustos. O que o texto está nos dizendo é que todas as coisas no mundo sucedem para todas as pessoas, sendo ela boa ou ruim. Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. O Claudemir mesmo, no Mundo Pode Vida, ele fala algo muito interessante. E você tem que marcar isso na tua história. Ele deixou uma palavra pra gente aqui, e isso marcou bastante. Ele falou o seguinte: não tem problema nenhum, a pessoa não tem culpa se nasceu numa família muito rica. Se ele veio de um bom ensino, de um colégio muito bom e tal, e o cara foi abastecido de conhecimento. O problema é se ele não fazer valer a pena aquilo. Se ele não consegue fazer valer a pena. Então, assim, não tem problema. Eu acho que o problema não tá em essa questão, o sol não nasceu muito pro meu lado. O sol não tá muito sobre mim há muito tempo. Eu não tenho a sombra, né? Então, assim, se não tem a sombra, faz ela acontecer, cria a sua marquise. Né? Você tem essa possibilidade de criar a sua marquise, fazer a tua sombrazinha ali. E é isso, Claudemir falou isso. Então, se você não assistiu esse Pode Vida, cara, vale a pena assistir, porque é uma ideia muito maneira. É de alguém que foi rompido na vida com uma questão da mão, né? Perdeu a mão e tal, no acidente. E ele vem falando isso, que ele poderia viver uma frustração enorme. E ele fez uma potência, né? Ele até brinca na parada da deficiência dele ser uma eficiência, tirar a palavra de e virar uma eficiência. Né? Então, assim, vamos falar um pouco até da etimologia da palavra, tá? Porque frustração é uma sensação, né? De algo que você projetou e vira um desgosto. Você gostava de algo, você projetou aquilo e você vive uma sensação, né? Então, não é uma coisa de uma dor só. É uma sensação horrível, né, que a pessoa acaba vivendo. Então, sobre essa sensação, fala um pouco mais aí, Bara, pra gente. Eu achei interessante isso que você disse, desse sentimento, né? Desse sentir. Nós temos uma esperança. Normalmente, quem se frustra é porque espera alguma coisa. Tem esperança em algo. Então, você tá ali, você tem um projeto de vida, um projeto de família, um projeto de carreira profissional, uma prova que você quer passar, você gera em si um sentimento de esperança. E aquela coisa não acontece. O sol, ele nasce para justos e injustos. Em que sentido? Coisas boas e coisas ruins, oportunidades, portas abertas e fechadas vão acontecer para todos. E a gente pode cair, Felipe, numa coisa muito perigosa, que é uma teologia triunfalista. O que é uma teologia triunfalista? Que vai dizer para nós que por nós sermos filhos de Deus, somente coisas boas, somente triunfos, somente vitórias vão nos acarretar, vão nos suceder. Tudo aquilo que eu fizer vai resultar em vitória, vai ser bem sucedido, vão acontecer triunfos e coisas boas. E aí começam a acontecer, e Jesus deixou bem claro, né? No mundo teriam aflições, começam a acontecer coisas ruins, as portas se fecham, resultados que a gente esperava não acontecem, pessoas se vão, nos deixam, e a gente começa a se frustrar. E se nós seguirmos um pensamento de Deus
triunfalista, a gente pode até se frustrar com Deus, mas com um Deus que nós projetamos, com um Deus que nós pensamos, que nós maquiamos, enquanto que o Deus bíblico, o Deus dos evangelhos, ele diz para nós, né, que haverão circunstâncias boas e ruins. E só para concluir essa linha de raciocínio, até para passar para você de novo, nós vamos encontrar lá no segundo livro do Samuel, no capítulo 12, lá pelo versículo 16, o rei Davi, que é uma personagem muito interessante, uma personagem bíblica de grande relevância. O rei Davi, ele tem uma importância tremenda em Israel. E nós vamos encontrar a história em que ele se deita com uma mulher, aquela mulher fica grávida, e porque aquela criança é fruto de um pecado, acarreta-se uma doença naquela criança. E Davi, ele diz lá no versículo 16, 17, 18, que ele faz um jejum por aquela criança, e ele implora a Deus, jejuando em sua casa, deitado no chão com um saco de cinza. Só que a criança morre. A criança, ele busca algo de Deus, que é a vida e a saúde daquela criança, só que a criança morre. A oração dele não é atendida. E Davi poderia se frustrar ali, poderia desistir, poderia ficar revoltado com Deus, se revoltar contra Deus, mas não, pelo contrário. Quando a criança falece, ele se lava, troca as suas roupas, e ele nos dá uma lição que eu acho muito interessante, Felipe, que está no versículo 18, que diz: enquanto a criança ainda estava viva, ele diz assim, né? Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer agora que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Isso os funcionários falando sobre ele, né? Davi, percebendo os conselhos e que os seus conselheiros cochichavam entre si, ele compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? E eles falaram: sim, morreu. Então Davi se levantou do chão, se lavou, se perfumou e entrou no santuário do Senhor. E os seus conselheiros se perguntaram: por que você sucede assim? E ele respondeu, e aqui é a reflexão: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Por que eu deveria trazê-la? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu iria até ela, mas ela não voltará a mim. Então, esse personagem, o rei Davi, Felipe, ele soube lidar com uma frustração. Ele soube lidar com uma prece, com uma oração não atendida. Enquanto há vida, há esperança. Uma vez a criança morreu, ele assimilou aquela situação e ele soube lidar com aquela situação. Cara, eu consigo compreender isso, e aí fica assim já um ensinamento muito bom pra gente em cima disso, que é o seguinte: aquilo que a gente não tem como dominar, que está na soberania, não tem por que a gente se descontrolar, não tem por que a gente se desesperar, se frustrar, né? Às vezes a obviedade me chama muita atenção, né? Eu fico muito preso ao óbvio às vezes, porque nos passa desapercebido como paisagem. E a questão dessa obviedade é isso aqui: só se desilude quem se ilude. É óbvio, né? Pô, uma parada muito clichêzão. Mas a gente, às vezes, cria tanta ilusão no caminho, até mesmo nessa falta de controle que a gente tem. Aquilo que a gente não consegue controlar nas suas mãos, que não tem como. Por exemplo, o dia da chuva. Você não tem como controlar. Vai chover e vai chover, cara. Se você não estava preparado com o teu guarda-chuva, se você não estava preparado, faz parte, acontece. Mas aí, Deus foi bom com quem tinha um guarda-chuva na bolsa? Não tem nada a ver com isso. Ele tinha um guarda-chuva. E se ele for bom, ele vai dividir contigo. Sabe? Você vai entrar na sombrinha dele lá e tal. Então, assim, acho que para um primeiro momento, essa palavra aí que você deu, fica muito bom pra gente já diminuir as potências das frustrações. Tem coisas que a gente não consegue romper assim direto, né, cara? Eu não acredito que a gente, através de um ensino, consegue romper uma ideia e uma vivência assim de uma vez só. Mas a gente pode diminuir as potências que existem das frustrações dentro da gente. E eu acho que um dos parâmetros aqui, a partir desse texto, é a gente compreender isso. Essa questão do sol é para todos, a chuva e tal. Porque no dia que tá chovendo para mim e eu tô sem guarda-chuva, eu me entristeço. Mas quem tá com guarda-chuva se alegra. Então Deus é mau ou Deus é bom? O agricultor tá feliz que tá chovendo lá. E o cara que botou a casa no barranco tá triste. E aí, Deus tem culpa disso e tal? Acho que não.
É tudo uma questão nossa, sabe? Tipo, eu também talvez não projetei a minha casa certa. E eu tenho que poder bancar isso também. E não culpá-lo por isso. E o agricultor tá lá, ele feliz da vida porque tá chovendo na hortinha dele. Né? Então, assim, para diminuir frustração, aquilo que está incapacitado a nós, que não está na nossa mão, a gente tem que parar de tentar controlar o incontrolável. Legal, eu achei interessante isso que você colocou, porque o ser humano ele tem essa sede de domínio, né? Essa sede de controle, e a gente fica tentando controlar o incontrolável que está acima de nós, enquanto que a gente pode pensar, refletir e dialogar com as vivências e as realidades naturais. Às vezes o nosso milagre, às vezes o que vai nos ajudar a vencer as frustrações da vida é porque a gente fica focado no sobrenatural o tempo todo, enquanto a gente pode dialogar com o natural. Olha só que interessante o Felipe trouxe aqui pra gente. E vou organizar as ideias. A gente está aqui esperando o sobrenatural e quase tentando manipular o divino. Manipular o sobrenatural. Esperando o sobrenatural. E aqui, do outro lado, existe toda uma vivência natural. Existe a primavera, o verão, o outono, o inverno. Existe a terra, a água, o fogo. Existe a natureza que Deus criou, que nós podemos dialogar melhor com isso aqui. E aí a gente cria expectativas sobre Deus, para Deus, enquanto Deus já nos deu elementos naturais para a gente criar, entre aspas, o nosso milagre. Para a gente criar, entre aspas, as nossas respostas, o nosso alimento. Vamos colocar então na semente, né, que é uma linguagem bíblica. A Bíblia fala assim, que tudo que você plantar, você vai colher. E aí a gente fica esperando, pô, será que vai chover amanhã ou depois? Não, vai lá, trabalha a terra. Planta a tua semente, faz o que está nas suas mãos e deixa o que está na mão de Deus, o sobrenatural para ele. Eu acho que isso também é um caminho de fugir da frustração, sabe? Poder dialogar com o que é mais natural, né? Sim, cara, e quando a gente entra nesse contexto que você leu, de Davi e tal, que é das orações frustradas mesmo, sabe? Tipo, não foi atendido, não deu, ele não respondeu, e aí, cara, o que eu vou fazer? Né? E a gente aprende com Davi, como você ensinou, acabou. Não deu, não respondeu, não foi a vontade dele. E aí? Aí a gente passa pelo segundo momento, né? Que beleza, você está falando aqui, a gente aprendeu que não deve se desesperar pelo incontrolável, não atendeu, beleza. E agora? Aí sabe qual é a segunda crise, Bara? É que a galera que ainda não entende como você entendeu, não quer que você pare, que você continue. A galera fica assim, pô, mas tu não vai continuar jejuando? Tu não vai continuar orando? Você não vai se entristecer? Não vou me lamentar, me entristecer. Passou, é passado. Tá bem resolvido dentro de mim. Entendeu? Então, tipo assim, eu já entendi que não é a vontade dele, eu vou seguir, eu vou viver. Pra quê que eu vou ficar amarrado às minhas frustrações? Isso aí. Vou ficar preso ali àquilo, aonde já resolveu, não acabou, o incontrolável tá ali e Deus não respondeu, a criança morreu, cara. Foi embora. Eu fiz o que tinha que ser feito enquanto a vida. Foi o que você falou. Perfeito. É um chavão e é muito gostoso, enquanto a vida é a esperança. E é nela que a gente tem que amar. E aí, cara, se você não cuidar disso, essa frustração vira póstuma. Tudo que você perde, você não perde. Você perdeu de verdade na realidade, mas aqui dentro ainda existe. E aí fica um monte de gente frustrada com os seus monstros dentro de si, enterrando gente dentro de si, que já morreu, já passou, mas passou na realidade. Mas aqui dentro ainda está vivo. Mas está vivo da pior forma, fazendo gente morta respirar dentro de nós. E aí não consegue resolver nada, vive cheio de passados e acumulados, sabe? Passados, mal resolvidos, fruto das frustrações, dessas sensações de incapacidade. A frustração é uma incapacidade. Perfeito. Eu fui incapaz, mas é incapaz mesmo. Davi foi incapaz, porque ele orava pela capacidade aonde Deus tinha, não a dele. Ele viveu a frustração dele no momento. Acabou, vamos viver. É vida que segue. O baile continua. Tá aí, pô. Vamos viver. Perfeito. Eu acho muito interessante. Essa primeira parte, que a gente está conversando sobre frustração, a gente está conversando
como a gente lida com uma frustração sendo cristão, teologicamente, pensando no divino, né, nessa relação. Agora, trazendo para um âmbito mais humano, psicológico, existe as cinco regras ou 5 estágios do luto, Felipe. Que a frustração, ela pode também ser uma espécie de luto. Algo que eu perco quando eu sou mandado embora de um emprego que eu gostava, uma porta que se fecha, alguém querido que eu amava, que não necessariamente morreu, mas foi embora, me deixou. E existe, segundo a psicologia, 5 fases do luto. A primeira é a negação, em que eu não aceito aquilo que está acontecendo. A segunda é a raiva, eu fico com raiva da pessoa, da situação, da empresa. A terceira é a negociação, que eu tento voltar atrás. Poxa, se eu fizesse diferente. E se eu for um funcionário melhor? E se eu for um filho melhor, quando um pai, uma mãe se vai? E se eu fosse um marido melhor, uma esposa melhor? O 4º estágio é a depressão, que é uma tristeza profunda por aquilo que se foi. E o 5º estágio do luto é a aceitação, quando eu assimilo. E isso são as 5 fases do luto pela psicologia. A frustração, Felipe, é algo que nós temos que possibilitar esses 5 estágios. Humanamente agora falando, nós temos que aceitar que é natural do ser humano a gente sentir a dor, a gente sentir a perda, a gente querer negociar, a gente querer lutar, a gente querer pensar sobre aquilo ali e não aceitar a fase da negação. Isso é natural. Quando a gente está falando aqui na parte mais divina, na parte da teologia, que o Davi aceitou, assimilou e seguiu a vida, não quer dizer que ele não era um ser humano. Não quer dizer que como eu e você somos seres humanos, nós não vamos passar pelos estágios do luto. Mas a parte da aceitação, a parte final, ela tem que chegar na nossa vida. Nós não podemos ficar para sempre presos na raiva, na negociação, na negação. Um dia a aceitação tem que chegar. E o que se foi, tem que ir, que é o que você falou. A pessoa foi, a coisa já aconteceu, as circunstâncias passou, as oportunidades se foram e aquilo ainda está vivo dentro de nós. A gente precisa, a frustração, ela precisa passar pelas fases do luto, mas um dia a gente precisa aceitar e deixar a vida seguir em frente. Cara, muito bom porque você pegou e explicou, né? Pra não ficar algo aqui tipo, morreu e acabou, valeu. Né? Ficar um negócio frião, né? Tipo, não, você tem que viver seu luto. Sim. Você não pode viver perenemente seu luto. Isso aí. E assim, cara, levando nessa parte da psicologia e tal, eu quero abranger a psicologia na questão pedagógica. Olha como a gente cria monstrinhos, tá ligado? A gente foi criado monstrinhos. Como é que a gente tem coragem pra perguntar a uma criança o que ela quer ser na vida que ela não sabe nem quem é ainda? É criar monstrinho, cara. Frustrado já. Que, tipo assim, a gente apresenta 10 profissões pra uma criança e pergunta pra ela, tipo, você quer ser o quê? Bombeiro, polícia? Não. Vamos ensinar ela quem ela é. Vamos dar intimidade a ela. Eu acho que o quadro psicológico, como campo de ensino pedagógico, deveria estar nas matérias. A psique, ensinar, entender os comportamentos, por que ela reagiu assim, por que ela pensa assim. E um monte de gente, às vezes, acaba vivendo a frustração do que você falou em relação à profissão. E aí vira um polícia, quando vira polícia fala não é o que eu queria. Porque aquilo é um caminho desde a infância. Sabe? Ou porque o pai era, ou porque alguém era. Não fizemos a criança pensar e se perceber no que ela gosta de ser. Quem ela gosta e o que ela se enquadra. A gente só vai fazer, e repara isso, a gente só vai fazer testes de saber qual é a profissão da pessoa lá para o 2º grau. Lá para perto da faculdade. E aí a gente fica, só vai ser feliz depois que casa. Depois que casa você vai ser feliz. Não, depois que você terminar essa faculdade, você vai ser feliz. Não está aí. A felicidade está agora, no cotidiano, no hoje. Não depende de nada. Depende só de você. Depende do querer. Depende de ser. Legal, muito mais que ter, né? Então, assim, a frustração do ter é essa. Que você fica nessa, tá? Preso a esse mundinho que tudo que você tiver, e aí vai as somas dos marketings comerciais que fazem você compulsivamente comprar para poder ser feliz, né? E Bauman bate muito nisso aí, na questão do amor líquido, da geração líquida, que faz isso,
que é compulsiva de ter pra ser. Uhum. E de desconstruir isso, cara, ainda dá tempo. Legal. Esses dias, dentro disso que você está falando, esses dias eu estava ouvindo o professor Luiz Saião, numa palestra no YouTube, ele fez um comparativo muito interessante. Ele falou que nos tempos bíblicos, quando alguém ia ser apresentado, era fulano, filho de ciclano, da tribo tal. Era uma questão de tribo, clã e identidade. Hoje em dia, a gente se apresenta... Isso era uma questão sanguínea, de familiaridade, de local a quem eu pertenço. Era uma questão, a apresentação era uma questão de pertença. Hoje em dia, é uma questão de poder. Quem eu sou? Eu sou o fulano que passei na prova tal, eu sou o cargo político tal, eu sou a profissão tal. Na Bíblia, as pessoas se apresentam pela família, pela linhagem, pela convivência, pela fraternidade. Hoje em dia, a gente fala de cargo, de formação acadêmica, de poder. Então, a nossa geração, por ela dialogar e se identificar com o status de poder, quanto menos poder eu tenho, mais eu me frustro. Porque eu falo com o fulano que é doutor, eu falo com o ciclano que é eleito, eu falo com o outro que passou na prova. E eu sou quem? Eu sou o fulaninho, filho de ciclaninho. Não, mas o que é mais importante? É a minha identidade ser formada pela fraternidade, pelas amizades, pelas convivências. E só levando para uma parte também mais de mente, Felipe, reflexiva, isso eu até estava trazendo para acrescentar naquilo que você colocou, mas agora trazendo para uma parte mais psicológica, a gente tem duas respostas para a frustração. Uma é resiliência e a outra é flexibilidade. A resiliência é você suportar aquilo que te acontece, que te acarreta. E aí a gente pode fazer um diálogo interdisciplinar com a teologia, onde diz que no mundo tereis aflições. Então você, com a resiliência, você aprende a apanhar, no português popular. Você aprende a suportar as pancadas que a vida vai te trazendo, as portas fechadas, as traições, os lutos e a morte. Você vai suportando. Mas nós não podemos, Felipe, ficar presos somente na resiliência. Porque se nós ficarmos presos na resiliência, nós podemos correr o risco de não suportar mais. E aí vem a flexibilidade. O que é a flexibilidade? A flexibilidade é o seguinte: eu tenho sede, eu preciso de um copo d'água. E aí eu chego no local querendo um copo d'água e ali só vende um refrigerante. Eu me frustro porque eu queria beber uma água. Eu sou resiliente porque não tem a água. Mas eu vou ficar com sede? Não, eu bebo refrigerante. É flexibilidade. É quando um pai fala para uma criança assim: olha, no sábado nós vamos à praia. Chega no sábado e chove. Chega no sábado, cai uma tempestade. Aí a criança começa a chorar: mas você prometeu, você prometeu, você prometeu. Frustração. O pai vai ser resiliente, ele vai aguentar aquela frustração, mas se ele for flexível também, o que ele vai fazer? Não, mas nós podemos ir no cinema. Nós podemos ver um filme. Maneiro. E aí você compensa a sua frustração com uma outra possibilidade. Você dialoga com a sua frustração. Isso é um dispositivo mental. A flexibilidade e a resiliência. Tá aí um reforço positivo para a criança? Pode ser, né? Vamos ver. Muito bom, cara. Muito bom. Então, assim, essa resiliência e essa flexibilidade importantíssima para esse caminho. E a gente não tá falando aqui para você ser amante da dor, né? Isso aí. Né? Tipo, sado, né? Pra dor. Viver essa questão. Mas você também saber que você precisa criar casca. Você precisa, às vezes, viver essa dor também. E você, vivendo, flexibilizando ela para seus caminhos melhores, você vivê-la e não só... Porque que acontece? Tem gente que é assim, né? Duas coisas aqui. A primeira, eu enfrento algo e tudo que eu enfrento e que me gera uma dorzinha eu já tiro. Uhum. Já mudo logo, então eu fico sempre inacabado. Sabe? Uhum. E esse inacabado é o segundo. As não terminações. Uhum. Nossa geração é assim, a gente não termina nada que faz. É a galera que começa hoje psicologia, faz 3 semestres, depois faz teologia, depois 3 semestres de teologia, faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que. Quando vai ver, tem 10 anos de faculdade, mas intermináveis, inacabáveis. Orelha de livro. Orelha de livro, mano. Valeu. Só o trechinho ali, só a sinopse lá atrás, vai nessa onda e vive essa frustração, porque é uma frustração. Uhum. Incapaz, inacabado.
e porque ele não foi flexível a ele mesmo. Uhum. E nem entendível na sua história. E nem entendível na questão de que às vezes é isso mesmo. Tem hora que tem matéria na faculdade que é chatona. Que não cabe em você, porque não vai. Mas tem gente babando na aula. E você fala, não dá não. Não tô chato. Tem um áudiozinho no Instagram. Não dá não, muito cansado. É isso aí, cara. Muito cansado, não dá não. Mas para outros, então assim, você tem que também romper isso também. Porque senão você fica um inacabável. Perfeito. Então é isso aí. A gente já tá terminando já, galera, nesse bate-papo. É um curtinha mesmo, bem gostoso pra gente debater e falar um pouco sobre alguns assuntos que virão aí e vocês vão poder conviver com a gente, né? Nessas delícias do saber, do Pode Pensar. Pode pensar. Então assim, Bara vai ler um trechinho aí. Fala aí. Eu vou terminar minha fala, Felipe, com um texto do Viktor Frankl, que é um autor judeu. Ele é o fundador da logoterapia, para quem não conhece, sabe? Eu acho que boa parte do pessoal que nos acompanha já conhece. E ele escreveu esse livro, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. E aí ele tem um capítulo, Felipe, que eu acho muito interessante, que ele cabe muito, o capítulo 6, Frustração Existencial. E aí ele coloca a frustração existencial, ou como podemos chamá-la de frustração da vontade de sentido. Não é, portanto, nada patológico. Olha que interessante a leitura dele. Sobretudo pela necessidade de sentido em si mesmo. O anseio humano a uma existência plena, até o limite do possível, de sentido é tão pouco patológico em si mesmo que pode e deve ser mobilizado terapeuticamente. Então, o que ele está colocando aqui? Vale a leitura depois em casa com calma. A frustração existencial, Felipe, segundo Viktor Frankl, essa leitura psicológica, ela não é uma questão patológica, mas é uma questão existencial. Todo ser humano, ele busca um sentido. Ele quer alcançar alguma coisa. Ele quer chegar em algo. Nós queremos constituir uma família, queremos um melhor emprego, queremos melhores oportunidades, uma melhor casa. E essa busca, nos dá sentido de viver. E quando nós não temos o que buscar, para onde ir, o que correr atrás, nós caímos numa frustração, no vazio. Nada faz sentido para nós. Então ele fala, o ser humano ele precisa de um sentido. Talvez o sentido que a gente possa ter seja realmente constituir uma família, alguma coisa. Mas eu queria deixar uma reflexão para você. Quem sabe o melhor sentido não seja você amar a Deus e amar o outro. Fazer pelo outro. Quem sabe não seja tirar o foco e o sentido da sua vivência, que está em você, e colocar no outro, em existir para a humanidade, em existir para Deus. E aí você vai se sentir mais pleno, mais completo, entendendo que às vezes as coisas não vão ser exatamente como nós queremos, mas que Deus sempre estará no controle de tudo, e Ele sempre terá o melhor para nós, e nós sempre daremos o melhor. E com isso, cara, ficou uma frase que é um chavão meu também, eu gosto de falar essa frase, que Deus não dá sonho egoísta pra ninguém. Legal. Não dá sonho egoísta pra ninguém. Se nos teus sonhos, nos teus projetos, no teu sentido não cabe mais pessoas, então não cabe Deus. Fica aqui então, galera, pra finalizar isso, essa ideia que a gente bateu hoje. E também, comenta aí se você gostaria de um bate-papo no áudio sobre livros de literatura. A gente tá conversando sobre isso, né, Barão? Um pouco. Quem sabe, né? Quem sabe a gente comece a ter um outro ambiente aqui, um outro quadro, né, do Pode Vida, onde a gente vai falar mais da literatura em si mesmo, falar dos livros, comentar alguns livros. Se você se interessa por isso, deixa aí pra gente. A gente pode namorar isso aí com vocês. Legal, pessoal. Um abraço. Um abraço.